Bom, então hoje a aula de hoje vai ficar num aspecto mais teórico. A gente vai falar a definição de limites de uma função, limites laterais, limites no infinito. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. A transparência já está aí disponível para vocês, não já? Sim. Sim, senhor. Então, limite de uma função. Então, vamos ver a definição de limite de uma função. Então, na aula passada, nós vimos intuitivamente o que era o limite de uma reta tangente e o limite de uma função velocidade média que resultava na velocidade instantânea, né? Então, vamos analisar o comportamento de uma função definida por f de x igual a x2 menos x mais 2, para valores de x próximo de 2. Então, a minha função está aqui. Esse gráfico aqui é dessa função, x2 menos x mais 2. Né? Então, o que acontece quando x se aproxima de 2? Então, nós temos essa tabela aqui. Não? Se a gente substitui, no lugar de x, coloca 1, vai ficar 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1, 0, sobra 2. Então, o meu resultado de f de x é 2. Se eu reduzo x para 1,5, ou aumento, né, x para 1,5, que eu quero que se aproxime de 2, então eu comecei com 1, fui para 1,5, quando eu substituí aqui, resultou em 2,75. 1,8 resultou em 3,44, 1,9, 3,71, 1,95, 3,8525, 1,99, 3,9701, 1,995, 3,98, 5025 e 1,999 deu 3,997001. Então, isso por valores menores. Por valores maiores, quando eu comecei pegando valores maiores, ou seja, 3, vim de 3 para me aproximar em 2, quando eu substitui 3, 9, 9 menos 3 dá 6, 6 mais 2, 8. Então, resultou em 8. Quando eu diminuir, que eu quero me aproximar em 2, passei para 2,5, deu 5,75. 2,2, 4,64, 2,1, 4,31, 2,05, 4,1525, 2,01, 4,0301, 2,005 deu 4,015025 e 2,001 deu 4,003001. Ou seja, à medida que eu fui me aproximando o x de 2, o meu y foi se aproximando, que é meu f de x, né? Foi se aproximando de 4. Por valores menores, está bem próximo de 4. Por valores maiores, também está bem próximo de 4. Começou com 8, foi descendo até números bem próximos de 4. Então, da tabela e do gráfico mostrado, vemos que quanto mais próximo x estiver de 2, mais próximo f de x estará de 4. De fato, parece que podemos tornar os valores de f de x tão próximos de 4 quanto quisermos, ao tornar x suficientemente próximo de 2. Expressamos isso dizendo que o limite da função f de x igual a x2 menos x mais 2, quando x tende a 2, é igual a 4. E a notação é a seguinte. Então, a notação disso aqui, né? Então, o limite dessa função, o limite da função, quando x tende a 2, quando x tende a 2, é igual a 4. Igual a 4. Então,
A notação de limite é essa. Lime, a função, o x, para onde o x está indo, e o resultado, que a gente observa que acontece. Em geral, usamos a seguinte notação. Então, em geral, a definição intuitiva de limite diz: suponha que f de x seja definido quando está próximo a um número a. Isso significa que f é definido em algum intervalo aberto que tenha a, exceto possivelmente no próprio a. Então, escrevemos, de forma geral, o limite f de x, quando x tende a A, igual a L. Então, essa é a nossa notação de limite de modo geral. Então, de modo geral, limite de f de x, a função, quando x tende a A, ou seja, o número que eu quero que ele se aproxime, é igual a L. Então, dizemos que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. A grosso modo, isso significa que os valores de f de x tendem a L quando x tende a A. Em outras palavras, os valores de f de x tendem a ficar cada vez mais próximos do número L, à medida que x tende ao número A, por qualquer lado de A, mas com x diferente de A. Ou seja, não quer dizer que x tem que ser igual a A. O x tende a A, se aproxima de A. Então, aqui, dando bem ênfase a isso. Observe que a frase mais x diferente de A, na definição de limite, significa que, ao procurar o limite de f de x quando x tende a A, nunca consideramos x igual a A. X está próximo de A, mas não igual a A. Na verdade, f de x não precisa sequer estar definida quando x é igual a A. Aqui alguns exemplos. Então, nós temos aqui, eu quis desenhar a mesma função, viu? Então, faz de conta que aqui esses gráficos são tudo iguaizinhos, né? Então, nós temos a representação A, aqui uma função, a representação B, a função, onde aqui uma bola vazia, viu? A função não está definida em A, está definida em A, mas não em cima da função. Ó. Em A, o valor é esse aqui. Ó. Ou seja, em A, eu tenho um valor M qualquer aqui. E aqui a função não está definida para o ponto A. Então, aqui nós temos quando x se aproxima de A, tanto faz por valores maiores ou por valores menores, f de x vai se aproximar de L. Ou seja, se eu vim por aqui, ó, eu estou vindo para esse ponto. À medida que eu vou botando x, ó, eu pego um x aqui, está aqui. Pego um x aqui, está aqui. Está aqui. Então, ele vai se aproximando de L. Então, à medida que eu vou andando aqui, para me aproximar de a minha função vai se aproximando de L por valores menores do que L. Quando eu venho de K, de valores maiores, vamos dizer, se eu pego um ponto aqui qualquer, o meu valor vai ser aqui em cima. Se eu pego outro ponto aqui, o meu valor já vai ser um pouquinho mais baixo. Se eu pego um ponto aqui, mais próximo de A, o meu valor já vai estar aqui mais próximo de L. Ou seja, à medida que x se aproxima de A minha função vai se aproximar desse ponto aqui. Ou seja, o limite de f de x quando x tende a A, isso aqui é igual a L. E se eu quisesse saber quem é f de A? Quem é a função no ponto A? A função no ponto A está aqui marcada. É o próprio L.
Então, a função em A é L. E o limite, quando f de x tende a A, também é L. Nesse caso aqui, na medida que x se aproxima de A, tanto por valores menores como por valores maiores, vai o quê? Isso aqui está vindo para cá, isso aqui também está vindo para cá. Então, aqui eu tenho que o limite de f de x, quando x tende a A, também é igual a L. Porque quando eu vou me aproximar de a função se aproxima desse ponto aqui, que é L. Agora, se eu pergunto, quem é f de A? F de A função no ponto A é essa bola cheia aqui, ou seja, seria M. Ou seja, o limite de f de x quando x tende a é L, mas a função no ponto é M. Que aqui é bola vazia, aqui é bola cheia. Então, a função no ponto é M. Então, eu estou aqui com esses gráficos, eu estou explicando isso aqui, né? Que na definição de limite, significa que ao procurar o limite de f de x quando x tende a A, nunca consideramos x igual a A. Na verdade, f de x não precisa sequer estar definida quando x tende a A, e sim próximo de A. Ou seja, eu vou estar bem próximo, vou estar bem aqui, bem juntinho, bem próximo do ponto A, mas não em cima de A. Em cima de A é a função do ponto. A função do ponto é M. Aqui, quando x tende a A, tanto por valores menores como por valores maiores, sempre eu percorro, quando eu quero saber o limite, eu percorro o gráfico por valores menores e por valores maiores, para ver para onde está indo. Está indo para quem? Para L. Então, o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Estão entendendo, pessoal? Respondam aí alguém. Sim. Então, né? Simples, né? Simples e fácil, né? Então, limite quando f de x, limite de f de x quando x tende a A é L. Então, acompanha a curva. Se eu tenho o gráfico, eu acompanho a curva para ver o que é que está acontecendo. Por valores menores e por valores maiores. Então, está indo para L. Professor, Oi. esse negócio de a função não precisa estar definida, como é que é mesmo? Não Aqui. entendi Agora, muito bem. vou explicar aqui nessa ceia. Quem é f de A aqui? Alguém me responde aí quem é f de A? L? Não, porque não tá. A bolinha não tá cheia. Ah, não existe. Não existe. Bolinha vazia. Ou seja, a função não é definida em A. Em A ela não existe. A função em A, f de A não existe. Existe f de Mas o qualquer coisa limite aqui. existe, né? O limite existe. Hum. Então, o, a função em qualquer ponto diferente de A está aqui. Aí. Existe em qualquer ponto. Qualquer valor que eu pegar um valor aqui, existe. Está aqui. Agora, em A, no ponto A mesmo, é bola vazia. Ou seja, ela não existe em A. Ela vem, chega bem perto de A, dá um pulo e continua. Então, a função é o que fala a definição, né? Não precisa sequer estar definida quando x é igual a A. Nesse caso, quando x é igual a A, a função não existe. Aqui, a função existe, mas está fora da curva. O ponto está aqui, em M, e a curva está aqui. A função existe em A, mas está fora da curva. A curva está aqui e o ponto está aqui fora. E aqui a função existe e está sobre a curva. Então, a função existe no ponto A e esse ponto está sobre a curva. Então, quando existe e está sobre a curva, o limite de f de x quando x tende a A é igual à função no ponto A. Quando existe, mas está fora da curva, são valores diferentes. O limite a gente procura na curva, o limite. A função, a gente vê o ponto que ele está ligando. Qual é o ponto? O ponto é esse, então a função no ponto é n.
Aqui, f, o limite eu procuro em cima da curva, para onde está indo quando x tende a A. Está indo para esse ponto. Esse ponto está vazio aqui, mas ele está próximo de quem? De L. Então, o limite é L. E a função no ponto? Não tem nenhum ponto, não tem nenhuma bola cheia aqui, então não existe. Isso é atividade, isso nas aulas presenciais era questão de prova. E por incrível que pareça, muita gente errava isso na prova. Né? E ainda muita gente erra na atividade avaliativa, né? Que já está lá para vocês responderem. Daqui a pouco aparece para vocês. Às 10 ou às 8h50 aparece para vocês a atividade para vocês fazerem disso aí. Então, um exemplo aqui mais prático, né? De calculadora. Isso aqui é com calculadora, viu? Por enquanto, ainda. É uso de calculadora. Então, eu quero calcular esse limite, quando x tende a 1. Observe que se eu botar 1 aqui, observe se eu quiser substituir aqui por 1, eu vou ter limite de 1 menos 1. 1 ao quadrado é 1 menos 1. Quando x tende a 1, eu tenho limite, vou botar uma seta, limite de 0 sobre 0, quando x tende a 1. Isso é uma indeterminação. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Ou seja, a função não está definida nesse ponto 1. Ou seja, quando o denominador zerou, significa que a função não está definida nesse ponto 1. Mas o limite existe. Então, como é que a gente calcula esse limite? Então, por enquanto, com calculadora. Valores menores do que 1. Se eu boto 0,5, então você pega a calculadora, 0,5 menos 1 sobre 0,5 ao quadrado menos 1. Isso vai dar 0,66667. Depois você substitui por um valor mais próximo de 1, 0,9. Substitui 0,9 menos 1, 0,9 ao quadrado menos 1, dá o igual, vai aparecer isso aqui, 0,526316. Depois 0,99, vai aparecer isso aqui. 0,999, aparece isso aqui. 0,9999, aparece isso aqui. Já posso dizer que o limite é isso? Não, não posso dizer que o limite é igual a 0,5. Está parecendo que é 0,5. Mas eu não posso dizer porque eu tenho que fazer pelo outro lado. Eu fiz pelos valores menores, eu tenho que fazer por valores maiores também. Então, outra tabelinha. Aqui era maiores. Corrijam aí. Então, por valores maiores do que 1, então agora eu vou pegar valores maiores do que 1. Começo com 1,5, dá 0,4. 1,1, substituo aqui, 1,1 menos 1, 1,1 ao quadrado menos 1, faço essa divisão, dá 0,47619. 1,01, ou seja, já está bem próximo de 1, substituo, dá 0,497512. 1,001 dá 0,49975. 1,0001. Opa! Com licença aqui. Fecha a porta. Então, meu menino acordou, caiu da cama. 1,0001 dá 0,4999975. Agora sim, por valores maiores do que 1, quando eu estou me aproximando de 1, está se aproximando de 0,5, né? Porque 0,4999, ou seja, isso aqui é uma aproximação de 0,5. E aqui também, 0,500025 é a aproximação de 0,5. Então, minha resposta aqui, esse limite é 0,5. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, a gente está vendo definições. Então, por isso que é uso de calculadora, não é para ainda fazer outro tipo de cálculo, por enquanto é calculadora. Tem que fazer por valores menores e por valores maiores. Então, quando esse limite tender a valores menores que 1 ou maiores, então vai existir o limite, né? Quando Isso. for 1, vai dar 0. Olha,
Para ele existir, por valores menores e por valores maiores, tem que tender ao mesmo número. Vamos dizer, se aqui tendeu a 0,5, e se aqui tendesse, por exemplo, em vez de tendesse a 0,5, tendesse a 0,1, então, como por um lado eu estou indo para um ponto e pelo outro está indo para outro ponto, então a resposta seria não existe. Para ele existir, por um lado, tem que ir para o mesmo número do outro lado. Ou seja, os dois têm que ser iguais, tanto pela esquerda como pela direita, porque o gráfico da função, eu não sei que gráfico é esse aqui, vamos imaginar que seja esse aqui, bola vazia, porque ele não está definido em um. Em um, tanto pela esquerda, ou seja, tanto por valores menores como por valores maiores, tem que ir para o mesmo número, ou seja, 0,5. Tem que ir para o mesmo número. Se for para números diferentes, é porque está acontecendo uma coisa assim. Aqui está vindo para cá. Por valores menores, vamos dizer que foi 0,5. E por valores maiores foi 2. Ou seja, quando eu venho acompanhando aqui o gráfico por valores menores, dá 0,5. Quando eu venho aqui acompanhando o gráfico por valores maiores, parou aonde? Em 2. Então, quem é o limite? É 2 ou 0,5? Nenhum dos dois. Se são diferentes, o limite não existe. Aqui, nesse caso, por valores maiores e por valores menores, foram para o mesmo ponto. Então, o limite existe e é esse valor aqui. A função no ponto existe? Não. A função no ponto não existe. A função nesse ponto existe? Não. O limite existe? Também não. Ok? Então está aí a explicação abaixo. As tabelas à esquerda dão os valores de f de x com precisão de 6 casas decimais. Para os valores de x que tendem a 1, mas não são iguais a 1. Com base nesses valores, podemos conjecturar que o limite de x menos 1 sobre x2 menos 1, quando x tende a 1, é igual a 0,5. Aí agora vamos para limites laterais, porque a gente pode calcular limite apenas em um lado. Eu não preciso querer saber o limite completo. Eu posso querer só saber o limite de um lado da função. Então, são os limites laterais. Então, definição de limites laterais. Escrevemos limite de f de x, quando x tende a com esse tracinho de menos aqui em cima, significa por valores menores que a. Não significa que esse A é negativo, o que significa que eu estou pegando valores menores do que A. Muita gente confunde isso, né? Muitas vezes eu tenho uma função, por exemplo, eu quero calcular limite de 2x mais 1 mais 1, quando x tende, vamos dizer, a 2. Pela esquerda. Então, eu quero valores menores do que 2, me aproximando de 2 por valores menores do que 2. Ou seja, o 2 está aqui, eu vou me aproximar por esse lado. Não significa que aqui são valores negativos. Veja que aqui tem valores positivos aqui. Ó. Tem 1, tem 1,5, tudo tem 1,9. Então, tem valores positivos aqui. Tem valores negativos? Tem. Tem menos 1, tem menos 2. Mas não significa que os valores que eu estou pegando são valores negativos, e sim valores menores do que 2. Tá? Eu estou me aproximando de 2 por valores menores do que 2. Ok? Muita gente confunde e quer dizer que são valores negativos. Não são valores negativos, são valores menores do que A. Então, eu só vou me preocupar com os valores menores, eu só vou me preocupar de me aproximar de 2 por esse lado. Não vou me preocupar com esse lado de cá. Então, a função está aqui, uma função qualquer. Eu vou me preocupar de acompanhar só esse lado. Esse lado aqui, não me interessa. A pergunta só está interessada do lado de cá. Então, e dizemos que eu limito a esquerda de f de x quando x tende a A,
Ou o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda. Então, tem essas duas maneiras de falar. Quando x tende, limite à esquerda de f de x, quando x tende a A, limite à esquerda, né? Valores menores significa estar à esquerda. Ou limite de f de x quando x tende a A pela esquerda. Então, o limite à esquerda ou o limite quando tende a A pela esquerda. Também pode falar por valores menores do que A. É igual a L. Se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, para x suficientemente próximo de A e x menor do que A. Então, perceba que a definição 2 difere da definição 1 somente por necessitarmos que x seja menor do que A. De maneira semelhante, se exigirmos que x seja maior que A, obtemos o limite à direita. Então, temos o limite à esquerda ou o limite à direita, se no caso eu quiser os limites por valores maiores do que A. Né? A direita de f de x, quando x tende a A, é igual a L. E escrevemos da seguinte maneira. Então, temos o limite à esquerda de A, ou por valores menores do que A, e temos limite à direita, ou por valores maiores do que A. Então, considerando a definição 1 com as definições de limites laterais, vemos ser verdadeiros o que segue. Então, o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Então, isso aqui só vai acontecer. O limite de f de x quando x tende a A vai ser igual a L. Isso só acontece se e somente se o limite pela esquerda for igual a L e o limite pela direita também foi igual a L, como eu mostrei no exemplo anterior, né? Por valores menores tinha que dar 0,5, por valores maiores também tinha que dar 0,5. Se desse diferentes, o limite não existiria. Então, o limite só existe se pela esquerda tiver o mesmo valor de pela direita. Exemplo. Use o gráfico para estabelecer os valores dos seguintes limites. Vou botar aqui o gráfico. Então, está aqui o gráfico. Aqui é o eixo X. Aqui é o eixo Y. Aqui é o ponto zero. Olhando para esse gráfico aqui. Aqui é a função, hein? G de X. Tudo isso. Começa aqui, pula para cá, continua. Esse é o meu G de X. Então, eu quero saber quem é o limite de G de X quando X tende a 2 com esse tracinho de menos aqui. Bora responder. É para vocês responderem. Abram o microfone e me respondam. É só olhar para o gráfico e dizer. Não tem cálculo a fazer. 3. Então, quando X tende a 2 pela esquerda. Então, ele está se aproximando de 2 por aqui. Ó. O que é que acontece? Eu acompanhando o gráfico. Parou aonde? Em 3. Então, a resposta 3. Todo mundo entendeu isso? Alguma dúvida? Fala sim ou não. Dúvida? Não. Não. Não, né? Todo mundo entendendo. Graças a Deus. Você vê como um cálculo é simples e fácil, né? Que foi um desperdício vocês terem que fazer cálculo de novo, né? Mas é bom que aprendeu mais, né? Vamos lá, letra B. Limite de gx quando x tende a 2 pela direita, por valores maiores. Agora eu vou me aproximar de 2 por aqui. 1. Resposta? 1. Muito bem. Resposta 1. Então, observando aqui, eu vou acompanhar aqui, vai parar onde? Parou aqui. Próximo de quem? De 1. Então, a resposta 1. Eu não botei aqui. Se eu quisesse saber quem é G de 2? Não existe? Isso, muito bem. Não existe. Ou seja, não tem nenhuma bola cheia aqui, em 2. Tudo bola vazia. Então, não existe. Vamos lá.
Limite de g de x quando x tende a 2. Quem é o limite? Quando x tende a 2. Quando não tem sinal nenhum, significa pela esquerda e pela direita. Então, qual é o resultado? Não existe limite bilateral. Exato, não existe. Por que não existe? Porque os limites laterais são diferentes. Então, se eu perguntasse por que não existe, porque limite de g de x pela esquerda deu diferente de limite de g de x pela direita. Então, se esses dois limites aqui são diferentes, então o limite em 2 não existe. Todo mundo está entendendo isso, né? Agora vamos aqui, letra D. Limite de g de x quando x tende a 5 pela esquerda. Ou seja, estou bem aproximado de 5 por aqui. Quem é? Quem é esse limite? 2. 2. Estou me aproximando desse ponto aqui, que é o 2. Pela direita, É 2 também? também 2. Vindo por aqui, eu estou vindo para esse ponto, que também é 2. E agora, quem é g de x quando x tende a 5? 1,5. Não. É 2? 2. Se eles são iguais, o limite no ponto é igual. Quando eles são diferentes... Agora, quem é g de 5? G de 5, que é... Quem é g de 5? 1,5. Esse sim é 1,5. O g, a função no ponto, é 1,5. Agora, o limite é para onde a função está indo. A função está indo próximo de quem? De 2. Então, o limite de g de x, quando x vai para 5, é 2. Eu acompanho o gráfico. O limite eu acompanho o gráfico. A função no ponto, eu olho quem é o ponto que deu o g de 5. No caso, o g de 5 é 1,5. Então, o g de 5 é 1,5. O g de 2 não existe. O limite pela esquerda de g, quando x tende a 5, é 2. O limite de g, quando x tende a 5, pela direita, também é 2. Se os limites laterais são iguais, o limite no ponto também é igual a 2. Aqui, o limite de g, quando x tende a 2 pela esquerda, deu 3. Limite de g, quando x tendeu a 2 pela direita, deu 1. Diferentes, então o limite de g, quando x tende a 2, não existe. Isso é questão que está na atividade para vocês fazerem. Vai ter o gráfico para vocês responderem essas coisas aqui. Então, é só ter atenção. A atividade dessa semana vai valer 3 pontos mesmo, viu? Porque próxima semana é feriado, dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Padroeira do Brasil. Então, não vai ter aula. Então, eu botei essa atividade valendo 3, depois a gente vê como é que vai ficar os valores dessa atividade para completar 10. Então, teve a primeira, que valeu 2,5. Essa segunda vai valer 3, então já vai para 5,5, né? Está faltando ainda 4,5 de atividade. Vamos continuar, que a aula já está chegando ao fim. Limites infinitos. Definição. Seja f uma função definida em ambos os lados de A, exceto possivelmente no próprio A, então o limite de f de x quando x tende a A é igual a infinito. O que significa isso? Significa dizer que podemos fazer o valor de f de x ficarem arbitrariamente grandes, tão grandes quanto quisermos, tornando x suficientemente próximo de A, mas não igual a A. Ou seja, o gráfico disso aqui quer dizer uma função mais ou menos assim. Eu tenho isso aqui, o eixo x e y, uma função assim, por exemplo. Então, aqui tem o ponto A. À medida que eu me aproximo de A, tanto pela esquerda como pela direita, a função vai ir lá para o infinito. Vai crescer, indo lá para o infinito. Então,
O limite do infinito é isso. Eu não sei que número é, eu sei que vai ser um número muito alto, muito grande. À medida que eu me aproximo de A, cada vez ele cresce mais, tanto pela esquerda como pela direita. Então, significa limite infinitos. Limites infinitos. Observe que mais adiante a gente vai estudar limite no infinito, é diferente. Então, tem limites infinitos e limite no infinito. Esse é limites infinitos. Definição. Seja f uma função definida em ambos os lados de A, exceto possivelmente no próprio A, então nós temos também o limite de f de x quando x tende a A igual a menos infinito. Ou seja, significa que podemos fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes, porém negativos, ou seja, muito pequenos, né? Infinitamente pequenos de forma negativa, né? Ou infinitamente grande de forma negativa, né? Tornando x suficientemente próximo de A, mas não igual a A. Ou seja, o gráfico que eu poderia fazer dessa função, bem parecido com o anterior, a diferença é que em vez de ele estar crescendo, ele vai estar diminuindo. Então, em A, quando eu me aproximo de A, tanto pela esquerda como pela direita, essa função está indo lá para menos infinito. Né? Um valor muito pequeno ou um valor muito grande negativamente. Né? Então, está indo lá para menos infinito. E nós temos também as definições nos casos de limites laterais. Então, nós temos também limite pela esquerda igual a infinito, limite pela direita igual a infinito, pela esquerda igual a menos infinito, limite pela direita igual a menos infinito. Então, eu tenho os laterais também, ou seja, tem funções que eu só olho, que só tem como eu olhar um lado, né? Por exemplo, a função logarítmica. A função logarítmica, o gráfico dela é assim. Aí. Então, se eu quero o limite... Opa, lá vai eu. Se eu quero achar o limite de f de x quando x tende a zero, está indo para zero, só que eles, como a função logarítmica não tem valores negativos, então eu só posso me aproximar de zero pela direita. Eu só posso vir por aqui. Porque por aqui eu não posso vir porque não existe essa função desse lado. Então, essa função só posso calcular pela direita. Então, o limite de f de x, que é essa daqui, que é a função logarítmica, quando x se aproxima de zero pela direita, isso aqui é igual a... Está indo lá para baixo. Quando eu estou me aproximando, cada vez que eu me aproximo de zero, ele está indo cada vez valores menores. Então, a resposta é menos infinito. Tem a função... Tem também função tangente. Função tangente é assim, né? A função tangente é mais ou menos assim. Aí ela começa de novo. Ou seja, aqui eu posso ter uma função me aproximando desse ponto aqui, vamos dizer, assim de cabeça, tem que pensar um pouquinho para saber que ângulo é esse aqui, se é π sobre 2, vamos dizer que seja π sobre 2, vamos lá, seno de π sobre 2 sobre cosseno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, né? Só seno é 1. Cosseno é 0. Então, 1 sobre 0 é infinito. Então, está certo. Então, se eu me aproximo por valores menores do que π sobre 2,
Então, aqui eu quero calcular a limite dessa função aqui, que é a tangente, vou chamar de f de x, quando x se aproxima de π sobre 2 pela esquerda. Então, pela esquerda, eu estou vindo por aqui, ele está indo para mais infinito. Ou seja, posso dizer só infinito. Se quiser, pode botar o sinal de mais, mas não tem necessidade. Então, dá infinito. Agora, se eu me aproximo pela direita, a mesma função, limite de f de x quando x se aproxima de π sobre 2 pela direita, por valores maiores do que π sobre 2, se eu estou vindo por aqui, eu estou acompanhando esse gráfico aqui. Está indo para menos infinito. Resposta, menos infinito. Então, observe, o mesmo gráfico, a mesma função, por um lado está indo para mais infinito, pelo outro está indo para menos infinito. Então, se eu perguntasse só, quem é o limite dessa função aqui, quando x se aproxima de π sobre 2 pela direita, a resposta, menos infinito. Se eu pergunto só, quem é o limite de f de x, dessa função aqui, quando x se aproxima de π sobre 2 pela esquerda, a resposta é mais infinito. Agora, se eu pergunto, quem é o limite de f de x quando x se aproxima de π sobre 2, quem é a resposta? Hein, pessoal? Qual é a resposta dessa função aqui? Quando x se Não aproxima de π existe. sobre 2? Isso, muito bem. Não existe. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Exato, porque os limites laterais são diferentes. Então, um deu menos infinito, o outro deu infinito. Então, a resposta no ponto é não existe. Ok? Dúvidas, pessoal? Então, essa aula de hoje é mais definição, para vocês entenderem a definição do que é o limite, dos limites laterais, quando é que o limite existe, quando é que não existe, qual é a diferença do limite de uma função no ponto, x tendendo ao ponto, para a função no ponto. Então, a função no ponto pode ser igual ao limite, pode ser diferente, pode nem existir. Então, são coisas distintas, o limite da função no ponto. Então, encerramos a aula de hoje. Encerramos até no tempo bom, faltando 7 minutos. Então, vamos fazer a nossa chamadinha. Deixa eu ver quantos alunos conseguiram aparecer para a aula hoje. Apenas 11 alunos. 11 alunos apenas. Ô, professor,